Boa noite, gente. Tudo bem? Vai, Magda. Vamos nos tranquilizando, serenando o nosso coração. A espiritualidade já preparou o nosso ambiente para recebermos todos os ensinamentos que hoje nos serão permitidos. Agradecemos a espiritualidade, agradecemos por todos que puderam estar aqui, agradecemos ao nosso mentor, nosso amigo, companheiro de todos os momentos. Agradecemos ao mentor desse curso e caminhamos ao Mestre Jesus, ao Mestre que nos trouxe todos os ensinamentos, ao Mestre que é o caminho, a verdade e a vida, farol do nosso caminhar, que todos os ensinamentos que ele nos trouxe é para a nossa melhora, para nosso aprendizado, para nos poder modificarmos a todo o instante. E assim chegamos ao Pai Todo-Poderoso, Misericordioso, que permite ser o que somos e ter o que temos. Ao Pai que nos deu tudo, e nós só precisamos nos modificar, sempre estar aprendendo e vivenciando todos esses ensinamentos. Ó Pai, agradecemos por tudo, Pai, por tudo, mas principalmente por esta oportunidade bendita que o Senhor nos dá. E assim, Pai, nós te louvamos com a prece que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós do vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, meu Pai. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Hoje eu vou tentar fazer as vezes da Mariângela, porque, né, ela não pode estar aqui hoje. Ela pediu para a gente não atrasar, né? Então, nós estamos ainda no capítulo 6, as manifestações visuais, e nós vamos iniciar hoje com a questão 101, ensaio teórico sobre as aparições. E eu gostaria de saber quem gostaria de ler esta questão, que é bastante interessante. Posso Quem ler? Pode. Obrigada. Ensaio teórico sobre as aparições, número 101. As mais comuns manifestações aparentes ocorrem no sono pelos sonhos, são as visões. Não pode entrar em nosso plano examinar todas as particularidades que os sonhos podem apresentar. Resumimos-nos dizendo que eles podem ser uma visão atual de coisas presentes ou ausentes, uma visão retrospectiva do passado e, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. São também frequentemente quadros alegóricos que os espíritos fazem passar sob nossos olhos para dar-nos úteis advertências e salutares conselhos.
são bons espíritos, ou para induzir-nos ao erro e lisonjear nossas paixões, se são espíritos imperfeitos. A teoria seguinte se aplica aos sonhos e a todos os casos de aparições. Ver o Livro dos Espíritos, número 400 e seguintes. Queremos fazer justiça ao bom senso de nossos leitores, em refutando o que há de absurdo e de ridículo nisso que, vulgarmente, chama-se interpretação dos sonhos. Tem alguma coisa para colocar aí? Alguma dúvida? Alguém tem? O senhor continua lendo a 102? Por gentileza? Sim. As aparições, propriamente ditas, têm lugar no estado de vigília e quando se goza de plenitude da inteira liberdade das faculdades, apresentam-se geralmente sob uma forma vaporosa e diáfana, algumas vezes vaga e indecisa. À primeira vista, frequentemente, é um clarão esbranquiçado, cujos contornos se desenham pouco a pouco. De outras vezes, as formas são nitidamente acentuadas e se distinguem os menores traços fisionômicos, a ponto de poder-se fazer uma descrição muito precisa. As maneiras, o aspecto, são semelhantes aos que o espírito tinha quando encarnado. Podendo tomar todas as aparências, o espírito se apresenta sob aquela que melhor o faz reconhecer se tal é o seu desejo. Assim, embora como espírito não tenha nenhuma enfermidade corporal, ele se mostrará estropiado, coxo, corcunda, ferido, com cicatrizes, se isso for necessário para se constatar sua identidade. Êxopo, por exemplo, como espírito, não é disforme, mas, se for evocado como Êxopo, embora tenha tido várias existências depois, aparecerá feio e corcunda, com o traje tradicional. Uma coisa notável é que a menos de circunstâncias particulares, as partes menos desenhadas são os membros inferiores, enquanto que a cabeça, o tronco, os braços e as mãos são sempre nitidamente observados. Assim não se vê quase nunca andar, mas deslizar como as sombras. Quanto ao traje, o mais ordinariamente compõe-se de uma roupagem terminando em longo franzido flutuante. Em todo caso, é com uma cabeleira ondulante e graciosa a aparência dos espíritos que nada conservaram das coisas terrestres. Mas os espíritos vulgares, os que se conheceu, têm, geralmente, o traje que usavam no último período de sua existência. Frequentemente, têm atributos característicos de sua elevação, como uma auréola ou asas para aqueles que podem se considerar como anjos, enquanto outros têm algo que lembra suas ocupações terrestres. Assim, um guerreiro poderá aparecer com sua armadura, um sábio com livros, um assassino com um punhal e etc. Os espíritos superiores têm uma figura bela, nobre e serena. Os mais inferiores têm alguma coisa de selvagem e de bestial, e algumas vezes carregam ainda os traços de crimes que cometeram ou de suplícios que tenham suportado. A questão do traje de todos os seus acessórios pode ser a que mais espanta. Voltaremos ao assunto em um capítulo especial que dá lugar a outros fatos muito importantes. Alguém gostaria de comentar? Vocês conhecem as fábulas de Esopo? Ele é muito famoso pelas fábulas. Ele era grego, feio de doer, por isso que ele aparece feio, entendeu? Alguém gostaria de fazer algum comentário a respeito disso? Então, só fazendo a correção, é Esopo, não Êxopo, né? É, Esopo, desculpa. Foi eu que falei errado. É só um pequeno comentário, enquanto o Helder estava lendo esta parte,
de como eles se apresentam, eu imediatamente me lembrei de Ivone, Ivone do Amaral, né? Ela relata exatamente como eles aparecem quando são espíritos elevados ou aqueles espíritos que foram pessoas comuns ou então os malfeitores. E ela relata justamente essa parte que não dá para ver o pé, não dá para ver, mal dá para ver as pernas, quanto mais o pé. E ela fala dos cordões de ouro, né, em volta da cintura, enfim, quando o espírito é elevado. Me remeteu assim de uma forma muito bonita. Não tenho dúvidas nenhuma, obrigada. Eles aparecem às vezes feios, às vezes eles tomam algumas outras formas, porque às vezes eles querem assustar para quem eles estão aparecendo, né? Então aí tem toda uma conjuntura de como a gente está, como é que a gente vê, porque depende muito do nosso estado. Se a gente está bem, é claro que um espírito do mal com certeza não vai fazer a aparição, mas se fizer, a gente vai estar calmo, a gente vai estar sossegado para conversar com ele, se for o caso. Tem até uma história do Chico, né, que um dia ele estava fazendo uma oração e de repente apareceu um espírito para ele, assim, bem trevoso. E ele falou para o Chico: "Você me chamou?" E o Chico ia responder e o Emmanuel falou para ele: "Não diga que você não o chamou." Então, tenha cuidado para falar com ele. E aí ele começou a conversar com esse espírito, né? "Não, eu chamei sim", ó, o Chico falando, né? "Eu chamei sim, sabe, porque eu queria que você me ajudasse com as pessoas com quem você tem relacionamento aí onde você está, mais os que eu tenho aqui, porque eu estou precisando muito da ajuda e bababá, e da ajuda de Deus", aquela coisa toda. O cara olhou para ele assim e falou assim para ele: "Já tinham me falado que com você eu não vou conseguir nada." E desapareceu. Entendeu? Mas assim, o Chico tratou ele com gentileza, entendeu? Então, assim, eles aparecem, às vezes querem nos perturbar, querem assustar, mas que a gente não. Quem está com Deus não tem medo de nada, né? Fala, seu Helder. Não, quando eu estava lendo, eu estava imaginando como diferenciar, né, um espírito do bem um pouco mais elevado do que aquele que ainda precisa de elevação. Mas aí no decorrer do texto ele já foi respondendo essa questão, né? Porque eles aparecem às vezes com e a minha dúvida era, né, se ele aparece com a aparência dele aqui da Terra mesmo, né? De repente eu conheci a pessoa, aí eu vou saber se ele é do bem ou do mal, né? Mas aí depois foi trazendo alguns detalhes que vai definindo, né, quem é quem. Quem vai ler a 103 agora? Lu, pode ser? Oi, boa noite, pode sim. Boa noite. Eu estava imaginando, o Helder estava falando, e eu estava só imaginando se a gente não conhece nem os encarnados, que dirá os desencarnados. Não, mas a gente fala. Boa. Vamos lá, 103. Dissemos que a aparição tem algo de vaporoso. Em alguns casos, poderíamos compará-la à imagem refletida num espelho sem aço, que, apesar de nítida, deixa ver através dela os objetos atrás. É geralmente assim que os médiuns videntes as distinguem. Eles as veem ir e vir, entrar num apartamento ou sair, circular por entre a multidão com ares de quem participa, ao menos os espíritos vulgares, de tudo que se faz ao seu redor, de se interessarem por tudo e ouvirem o que diz. Muitas vezes se aproximam de uma pessoa para lhe assoprar ideias, influenciá-la quando são bons espíritos e zombar dela quando são maus, mostrando-se tristes ou contentes
com o que obtiveram são, em uma palavra, a contraparte do mundo corporal. É assim esse mundo oculto que nos envolve, no meio do qual vivemos sem o perceber, como vivemos entre as miríades de seres do mundo microscópico. Verdade, né? A gente não tem noção do que nos cerca. Exatamente. A revelação do mundo dos infinitamente pequeninos, de que não suspeitávamos, foi feita pelo microscópico. O Espiritismo, servindo-se dos médiuns videntes, nos revelou o mundo dos espíritos, que é também uma das forças ativas da natureza. Com a ajuda dos médiuns videntes, podemos estudar o mundo invisível, iniciar-nos nos seus hábitos, como um povo de cegos poderia estudar o mundo dos que veem, com o auxílio de algumas pessoas que gozassem da faculdade da visão. Ver adiante no capítulo 14, os médiuns, o tópico referente aos médiuns videntes. Nossa, eu não canso de falar que Kardec ele é tão didático, ele traz assim as explicações de uma forma tão clara que se tem a possibilidade da gente ter dúvida, ele já vem explicando bonitinho, que é para não restar dúvida, né? E o interessante, né, me fez lembrar até do Paulo Freire, que ele faz assim as comparações com o que a gente conhece, não é com algo, né, que a gente abstrai, que a gente tem que ficar imaginando. Não, é coisa plausível que a gente tem no nosso dia a dia, como imaginar. E fica fácil da gente compreender, né, esse mundo invisível, porque eu falo que, para mim, uma das coisas mais difíceis era essa abstração. Tanto é que na escola, na matéria de ciências, na época, estudar os átomos, os prótons, os nêutrons, aquilo para mim era uma loucura, porque eu não conseguia imaginar aquilo. E hoje fica tão fácil, né, a forma como ele coloca. Ele faz como Jesus fazia, né? Jesus usava essa forma para ensinar, né? Você lê a 104, por favor? Leio sim. O espírito que deseja ou pode aparecer reveste algumas vezes uma forma ainda mais nítida, com todas as aparências de um corpo sólido, a ponto de dar uma ilusão perfeita e fazer crer que se trata de um corpo, de um ser corpóreo. Em alguns casos, e dentro de certas circunstâncias, a tangibilidade pode tornar-se real, o que quer dizer que podemos tocar, apalpar, sentir a resistência e o calor de um corpo vivo, o que não impede a aparição de se esvanecer com a rapidez de um relâmpago. Nesses casos, já não é só pelos olhos que se verifica a presença, mas também pelo tato. Se pudéssemos atribuir à ilusão o aumento de fascinação, a ocorrência de uma aparição simensual, a vida é possível quando a podemos pegar e quando ela mesma nos segura e abraça. As aparições tangíveis são as mais raras, mas as que têm havido nestes últimos tempos pela influência de alguns médiuns potentes, inteiramente autenticadas por testemunhos irrecusáveis, provam e explicam os relatos históricos sobre as pessoas que reapareceram após a morte, com todas as aparências da realidade. De resto, como já acentuamos, por mais extraordinários que sejam, semelhantes fenômenos perdem todo o caráter de maravilhoso quando se conhece a maneira pela qual se produzem e se compreende que, longe de representarem uma derrogação das leis naturais, apresentam apenas
uma nova aplicação dessas leis. Não Quer tem, dizer, não está tem tudo mistério, em né? conformidade com as leis, né? Não tem Exatamente. nada de sobrenatural, né? E acho que é como a gente já falou, talvez a gente, algumas coisas, algumas questões, a gente ainda não tenha essa capacidade de compreender, né? De entender Sim, como isso ocorre, né? Mas tudo tem uma explicação e muito lógica, né? Para que isso exatamente. aconteça. Alguém tem mais alguma colocação? A Sandra pode ler para nós a 105 e a 106? Oi, dá para ouvir? Sim, 105, né? e 106, tá? Ok. Espera aí um pouquinho, deixa eu pegar meu óculos, senão minha cachorra vai pegar meu óculos. 105. Pela sua natureza e em seu estado normal, o perispírito é invisível e tem isso de comum com uma porção de fluidos que sabemos existir, mas que jamais vimos. Mas pode também, como certos fluidos, sofrer modificações que o tornam perceptível à visão, seja por uma espécie de condensação, seja por uma alteração, seja por uma alteração em sua disposição molecular. É quando nos aparece sob uma forma vaporosa. A condensação, e não é preciso tomar essa palavra ao pé da letra, de vez que a empregamos na falta de outra e a título de comparação, a condensação, dizíamos, pode ser tal que o perispírito adquire as propriedades de um corpo sólido e tangível, mas pode instantaneamente retomar seu estado etéreo e invisível. Podemos nos inteirar desse efeito do vapor, que pode passar da invisibilidade ao estado brumoso, depois líquido, depois sólido e vice-versa. Esses diferentes estados do perispírito resultam da vontade do espírito, e não de uma causa física exterior, como em nosso gás. Quando nos aparece, é porque colocou o seu perispírito no estado necessário para torná-lo visível. Mas para isso, sua vontade não basta, porque a modificação do perispírito se opera pela sua combinação com o fluido próprio do médium. Ora, essa combinação não é sempre possível, o que explica por que a visibilidade dos espíritos não é geral. Assim, não basta que o espírito queira se mostrar, não basta também que uma pessoa queira vê-lo. É necessário que os dois fluidos possam se combinar, que haja entre eles uma espécie de afinidade. Pode ser também que a emissão de fluido da pessoa seja bastante abundante para operar a transformação do perispírito, e provavelmente existam ainda outras condições que nos são desconhecidas. É preciso, enfim, que o espírito tenha a permissão de se fazer ver a tal pessoa, o que não lhe é sempre concedido, ou não é senão em certas circunstâncias, por motivos que não podemos apreciar. 106. Uma outra propriedade do perispírito, e que diz respeito à sua natureza etérea, é a penetrabilidade. Matéria nenhuma lhe é obstáculo. Ele as atravessa todas como a luz atravessa os corpos transparentes. É por isso que não há recinto fechado que se possa opor à entrada dos espíritos. Vão visitar o prisioneiro em seu cárcere, tão facilmente como ao homem que está no meio dos campos. Você quer comentar? Abre o seu microfone. Tá bom. Eu acho que deu para entender. Eu só não me lembro. A Mari comentou semana passada sobre a questão da condensação. É que eu não estou lembrada agora.
é quando se mistura e dá um efeito químico, né? Que a gente precisa, assim, eu não sei quanto é que vocês estudaram a respeito de perispírito. No curso de médiums, vai haver mais uma ou duas aulas a respeito do perispírito, que é uma coisa assim bastante importante, né? Então, o perispírito não é o espírito, gente. O espírito se mostra através do perispírito. Nós temos vários corpos, tá? Um deles é o perispírito. Então, quando a gente vê que a gente chama de espírito, que ele está se mostrando, na verdade, a gente está vendo o perispírito. Ele não tem realmente nenhuma barreira que impeça ele de atravessar a parede, ele atravessa você. Você está aqui, ele passa por você. A gente vê isso em filmes, né? Naquele filme Ghost, por exemplo, dá para ver bem claramente, até o Haroldo fala, né? Poxa, nós somos espíritas e eles fizeram esse filme que nós tínhamos que ter feito, né? E eles fizeram, né? Você vê que interessante. Então, ele é um corpo, assim como outros corpos que nós temos, além do nosso corpo físico, tá? Quando a gente morre, o nosso duplo etérico em seguida morre, ele desaparece, porque ele está ligado em nós. E depois vem o perispírito, que é quando ele fala que ele se amolda de acordo com a situação em que ele está. E ele não, assim, tem gente que acredita que um espírito, como é que se diz? Se apossa do corpo de alguém. Isso não é verdade. O que acontece é assim, quando eu tenho as mesmas características ou a mesma sintonia que o espírito que está querendo se comunicar comigo, ele se aproxima, ele não entra dentro do meu corpo, gente. Nenhum espírito entra dentro do corpo de ninguém, por favor, tá? Ele se aproxima, ele entra na nossa aura, ele percebe a sintonia, por isso que ele vem, se aproxima da aura, e aí ele, através da nossa mente, ele passa as informações que a gente vai dando quando é a mensagem. Ou se ele aparece, os videntes veem. Muitas vezes, por exemplo, eu não vejo, tá? Difícil e rarissimamente eu vejo. Mas as pessoas dizem que veem alguns seres perto de mim, que eu gostaria muito de ver, mas eu não vejo. Coisa boa, tá? Porque coisa que assusta, eu não quero ver, tá? Já avisei, né? Então, assim, a gente precisa entender bem a questão do perispírito. Por exemplo, no nosso lar, isso eu acho que já foi falado aqui, vou repetir. Tem a questão de quando o André Luiz, ele vai visitar a mãe dele num setor superior ao que ele está. Porque nosso lar é um umbral, gente. Nosso lar não é uma coisa maravilhosa, é um setor do umbral, né? E ele deixa o perispírito dele lá, dormindo, onde ele estava, e ele é preparado, porque ele se desdobra de novo, e a gente pode se desdobrar várias e várias vezes. Ele vai com um outro perispírito que tem sintonia com aquele mundo que a mãe dele está. Então, era como se ele tivesse um corpo físico, como a gente faz aqui, a gente fica dormindo, o nosso perispírito sai, se expande, né, e sai. E aí ele foi para o outro mundo para conversar, uma outra dimensão, né, para conversar com a mãe dele. Então, aí a gente fica imaginando como é que Jesus conseguiu chegar até aqui, de onde ele está. Alguns dizem que ele demorou 1000 anos para adaptar o perispírito dele para entrar aqui. Imagina onde ele está. E isso causou um grande sofrimento para ele. O corpo dele, segundo alguns, e eu acredito, não era igual ao nosso, porque não dava para suportar toda a luz que ele tinha. Então, a gente vê como é importante o perispírito. Tem muita coisa importante, tá? Que a gente precisa ir lendo e
sabe, se inteirando desse corpo que é muito importante, tá? Ele segue todas as ordens do espírito quando nós estamos na barriga da nossa mãe. O nosso espírito das ordens, e ele vai formando o nosso corpo lá, de acordo com as ordens do nosso espírito, tá? Quem está chamando? Sou eu, Edna. Pode falar. Você comentou, né, que Jesus ele precisou passar por uma adaptação para poder vir para cá, né? Por conta de ter muita luz, né? Eu fico imaginando quando ela é muito etérea, assim, quando a coisa é muito luz, né? Há forma de pensamento nisso? Ou, enfim, como é que... É uma pergunta ingênua. É assim, olha, Ah, quando a gente vai se sutilizando, vai chegar um momento, e isso é Jesus, a gente não tem mais perispírito, a gente deixa de ter esse corpo. Aí você fica só espírito. Se a gente fosse, e tem, né? Na aula do perispírito vocês vão ver. Então, a gente tem, por exemplo, o nosso espírito como se fosse uma chama. Ele não tem forma, ele é uma bolinha, assim, como se fosse uma chama, tá? E é ele que faz toda a construção, através do perispírito, dos nossos outros corpos. Tá? Especialmente do nosso corpo físico, e que tem o duplo etérico, que é uma cópia do nosso corpo físico também, além do perispírito, que é outra cópia. Tanto que quando, por exemplo, você fica doente, o seu perispírito já foi atingido de diversas maneiras por várias situações, que não cabe aqui agora comentar, mas é assim, quando a gente tem uma doença qualquer uma, é porque o perispírito já adoeceu, ele já não te protege mais, ele não consegue mais te proteger, entendeu? A questão de estar nessa... Jesus é um espírito perfeito, não vamos entender que ele é igual a Deus, porque não é, Deus é Deus. Jesus é um Cristo, como vários outros Cristos que existem, tá? E ele é um espírito puro. Ele não tem mais perispírito. Então, imagina, ele teve que construir um corpo material, né? Um perispírito para entrar no nosso planeta, no nosso orbe, com essa carga pesada que existe aqui. E olha, que no tempo dele não era tanto quanto está aqui agora, né? Então, imagina como ele teve que se... Por isso que eles falam, né, que ele teve que se apagar, é uma estrela que teve que se apagar para entrar no nosso orbe. Entendeu? Ele e os Cristos, todos os que são considerados os espíritos perfeitos, eles não têm mais perispírito, eles não têm mais o corpo, eles são só a chama. Por isso que às vezes a gente lê algumas coisas e que vê que eles aparecem, às vezes, em forma de luz. Já está tão sutilizado que ele já vem assim numa forma de chama. E aí ele faz a forma dele, porque nós fazemos, quando a gente está lá do outro lado, a gente faz o corpo que a gente quiser. Você aparece velho, você aparece moço, bonito, feio, do jeito que você quiser. Nós podemos fazer isso, temos esta permissão, né? Tanto que os espíritos equivocados, né? Não vou falar mal, porque a gente também já foi mal, né? Os equivocados, né? Às vezes eles aparecem em formas de animais para assustar as pessoas, né? Porque as pessoas às vezes se deixam influenciar por maus pensamentos, por coisas ruins que às vezes querem fazer, e eles aparecem assim até para se divertir às nossas custas. Entendeu? Então, veja como a gente tem poder, né? Mas não sabe usar. Porque ainda está numa situação intelectual, mental, de conhecimento muito pequena, mas ele é um filho de Deus como nós, todos somos, né? E a gente já passou por essas situações, né?
e agora a gente está crescendo, e a gente está crescendo, né? Então, que a gente compreenda todas essas situações, né? Alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta mais? Imagina ficar sem hiperespírito. Imagina que coisa fantástica, né? Aí eu tenho umas pessoas desavisadas que dizem que Jesus foi Moisés, por exemplo. Os mundos que Jesus habitou e viveu não existem mais. Assim como a Terra um dia vai deixar de existir. E vem outros, e outros, e outros, e outros. Tá? Seguindo agora, eu vou ler a 108, ok? Nossa, ela é grande, hein? A 108. Acrescentaremos às considerações anteriores o exame de alguns efeitos de ótica, ou seja, de visão, né, que deram lugar ao que se quis chamar de sistema dos espíritos glóbulos. A aparência do ar nem sempre é de limpidez absoluta, e há ocasiões em que as correntes de moléculas aeriformes e sua agitação produzida pelo calor são perfeitamente visíveis num feixe de luz. Algumas pessoas consideraram isso como uma aglomeração de espíritos se agitando no espaço. Então apareceu um facho de luz lá, sei lá, aí alguém achou e ficou no achismo, né? Que aquilo era uma aglomeração de espíritos. Olha só. Essa opinião em si só é suficiente para ser descartada. Lembrando que opinião não é a verdade, é só uma opinião, né? Às vezes ela condiz com a verdade, às vezes não, né? Mas há uma outra espécie de ilusão, não menos estranha, contra a qual é bom estar precavido. O humor aquoso. O humor aquoso, líquido produzido no olho e que ocupa as câmaras anterior e posterior, difundindo-se para o sangue. Isso está nos olhos, tá? Possui pontos dificilmente perceptíveis que perderam parte da sua transparência. Esses pontos são como áreas opacas suspensas no humor aquoso do globo ocular, que as movimenta. Elas se projetam na imagem visual e à distância pelo efeito da ampliação e da refração, com a aparência de pequenos discos que variam de 1 a 10 milímetros de diâmetro e parecem flutuar na atmosfera. Vimos pessoas tomarem esses discos por espíritos. Olha que loucura! Que as seguiam e as acompanhavam por toda parte, e em seu entusiasmo tomaram por figuras as nuances de irisação. A irisação, deixa eu ver aqui, é o que produz raios de luz coloridos semelhantes aos raios às cores do arco-íris, tá? O que é tão irracional quanto ver uma figura na lua. Bastaria que essas pessoas se observassem para voltar ao terreno da realidade. Então, o que aconteceu? Por causa de algum problema que essas pessoas tinham nos olhos, eles loucamente imaginaram que eles estavam vendo espíritos. Vai fazer o quê? Era catarata. Fala sério, olha que loucura. Mas tudo bem, né? Então, esses discos ou medalhões, dizem elas, não apenas os acompanham, mas seguem todos os seus movimentos. Vão para a direita, vão para a esquerda, para o alto, para baixo, ou param de acordo com o movimento da cabeça. E dos olhos também, né? Porque você movimenta os seus olhos e você vai vendo eles em todos os locais, né? Isso não tem nada de surpreendente, uma vez que são projetados pelo globo ocular. É uma situação dos nossos olhos, não tem nada a ver com o espírito, né?
Devem, por isso, acompanhar todos os movimentos dos olhos. Se fossem espíritos, seria preciso convir que eles estariam condicionados a um papel bastante mecânico, para seres inteligentes e livres. Papel bastante enfadonho até mesmo para espíritos inferiores e, com razão maior, incompatível com a ideia que fazemos dos espíritos superiores. Alguns, é verdade, tomam por maus espíritos as manchas negras ou as moscas amauróticas. Eu tenho isso nos meus olhos, eu vejo os pontinhos, não são grandes, são pequenininhos, né? Eu tenho isso, eu sempre tive isso. Os discos, do mesmo modo que as manchas negras, fazem um movimento ondulatório dentro de um certo ângulo. E o que aumenta a ilusão é que não seguem bruscamente os movimentos da linha visual. A razão é bem simples. Os pontos opacos do humor aquoso, causa do fenômeno, estão, como já dissemos, em suspensão e sempre têm tendência para descer quando sobem e porque são levados pelo movimento dos olhos de baixo para cima. Mas quando atingem uma certa altura, se fixarmos os olhos, vemos os discos descerem por si mesmos e depois pararem. Então, tudo isso é o resultado dos nossos olhos, do nosso corpo físico, do nosso globo ocular, dos nossos olhos, né? Por causa de sua extrema mobilidade, basta um movimento imperceptível do olho para fazê-los mudar de direção e rapidamente percorrer toda a amplitude do arco no espaço em que se produz a imagem. Enquanto não for provado que uma imagem possui movimento próprio, espontâneo e inteligente, devemos ver nisso apenas um simples fenômeno óptico ou fisiológico. O mesmo acontece com as faíscas, que se produzem algumas vezes em feixes mais ou menos compactos, pela contração do músculo do olho, e que são provavelmente resultantes da eletricidade fosforescente da íris, uma vez que estão limitadas à circunferência do disco desse óleo. Olha, esse livro foi feito, você vê como é fantástico o conhecimento que eles nos trazem. No século XIX, gente, o Kardec viveu em 1800 e bolinha, né? Então, olha o conhecimento que eles já tinham, eles que trouxeram esses conhecimentos. Aqui na Terra ainda não tinha todo esse conhecimento. Os espíritos já estavam trazendo todo esse conhecimento científico com relação, por exemplo, aos olhos, para nós. Olha só que interessante. Essas ilusões são resultantes de uma observação incompleta. Todo aquele que estudar seriamente a natureza dos espíritos, por todos os meios que a ciência prática oferece, compreenderá tudo o que elas têm de infantil. Assim como combatemos as teorias duvidosas com que atacam as manifestações espíritas, quando são baseadas na ignorância dos fatos, devemos, do mesmo modo, procurar destruir as ideias falsas que mostram mais entusiasmo do que reflexão e que, por isso mesmo, causam mais mal do que bem, aos incrédulos já tão dispostos a descartar sempre o lado ridículo. Ou seja, não tem nada de maravilhoso, nem de excepcional, nem de miraculoso, né? É ciência. Quando a gente estuda, a gente percebe que milagre não existe, né? Jesus fazia milagre, que a gente chama de milagre, porque ele sabia manipular as coisas do universo, certo? Nós ainda não sabemos, mas nós vamos aprender, entendeu? A gente vai aprender. Isso é maravilhoso. O perispírito, como se vê, é o princípio de todas as manifestações. Ao se revelar, proporcionou a chave para uma multidão de fenômenos. Permitiu que a ciência espírita desse um grande passo, que trilhasse um caminho novo, eliminando toda a ideia do maravilhoso.
Encontramos graças aos próprios espíritos, porque observai que foram eles mesmos que nos colocaram nesse caminho, a explicação da ação do espírito sobre a matéria, do movimento dos corpos inertes, dos ruídos e das aparições. Deram-nos também a explicação de outros fenômenos diversos que nos resta examinar antes de passarmos ao estudo das comunicações propriamente ditas. Poderemos compreendê-las melhor se conhecermos mais as causas básicas. Se compreendermos bem essas causas, poderemos facilmente as aplicar aos diversos fatos que surgirem. Eu vou ler a última, que assim a gente encerra para começar o novo item, ok? Estamos bem longe de considerar a teoria que apresentamos como absoluta e como a última palavra. Ela será, sem dúvida, completada ou retificada mais tarde por novos estudos. Então, a gente está vendo aí a tecnologia que não existia naquela época, né? A gente está falando aqui agora é o resultado, né, da evolução da tecnologia, né? Mas, por mais incompleta ou imperfeita que esteja hoje, sempre pode auxiliar a compreender os fatos por meios que não têm nada de sobrenatural. Se é uma hipótese, não há como lhe recusar o mérito da racionalidade e da probabilidade. E pelo menos vale tanto quanto todas as explicações que os negadores dão, querendo provar que tudo não passa de ilusão fantasmagórica e subterfúgio nos fenômenos espíritas. Então, não tem nada de sobrenatural, né? Tudo se explica. E assim, né, que é uma coisa muito legal do espiritismo, né? Que eu acabei ficando, que foi a única que realmente respondeu todas as perguntas que eu tinha, né? E não tem a pretensão de, assim, tá fechado, tá tudo fechado. Não, ele está aberto porque as coisas vêm, todas as descobertas estão vindo, e se ele estiver errado, ele vai acompanhar quem está certo. E até agora não houve nenhum erro de tudo que eles colocaram. Fala, Magda. Não, sabe que eu fico pensando assim, né? A gente, né? Gente não, vou falar por mim, né? Tem um mínimo de conhecimento, né? Agora, o Kardec, o quanto ele não foi preparado para fazer todas essas obras que ele foi, porque o Kardec nem era espírita, né? E olha como ele não foi preparado para receber todas essas informações da espiritualidade, para escrever todos esses livros, o livro dos espíritos, o livro dos médios, os outros livros que ainda nós vamos estudar, né? Então, eu fico pensando em toda essa preparação, porque mesmo naquele filminho do Papo das Nove, do André Trigueiro, que você colocou, que ele fala da mediunidade, ele até fala num pedaço que quando o Kardec estava indo por um caminho que não estava muito, que ele começou a ouvir todas aquelas batidas, e ele não estava entendendo, né, o porquê. Aí foi explicado para ele, né? Um mentor explicou para ele que ele estava indo por um caminho que não era o caminho correto, que não estava certo o que os espíritos estavam passando. Então, eu fico imaginando no século XIX, ele escrevendo tudo isso, que não tem esse material que nós temos, não tem internet, não tem computador, não tem nada disso. É uma coisa assim, eu acho extraordinária, extraordinária. Lembrando sempre que, assim, o Kardec foi discípulo do Pestalozzi. O Pestalozzi, na época, era o máximo. Sabe o que o Pestalozzi fazia no começo do ano, quando ele recebia os alunos dele, as crianças? Ele ajoelhava para ele ficar da mesma altura que as crianças para receber na escola. Olha só que inteligência. A mãe do Kardec foi, assim, muito criticada pelo pai dele, porque ele não queria que ele fosse estudar na Suíça com o Pestalozzi. Mas ela bateu o pé e ele foi.
e ele se tornou discípulo do Pestalozzi. Então, você imagina, porque a pedagogia do Pestalozzi é a pedagogia do amor, que é a do... Quem é que falou agora há pouco do Paulo Freire? O Paulo Freire segue muita coisa do Pestalozzi, que é a pedagogia do amor, que ele tem um livro com esse título, entendeu? Então, ele foi super bem preparado. E se ele, um dia ele perguntou, né? Se não fosse ele, quem seria, né? Porque a gente pensa que a gente é demais, né? Aí eles tinham o plano B, o plano C, o plano D, entendeu? Que seria, e vocês precisam ler, o Leon Denis. O Leon Denis é maravilhoso, né? Então, eles tinham, porque se não tem um Deus, não fica preso a um. Não deu certo naquele, vai para outro e pronto. Mas isso que você falou, Magda, é ótimo. Ele estava seguindo o caminho errado. Tanto que ele bateu, incomodou tanto que aí ele teve que voltar. E aí ele descobriu que ele estava errado. Isso é legal, né? É muito legal. Mas alguém quer falar alguma coisa? Que eu falo mais que a mulher da cobra, né? Então... Tudo certo? Então, assim, ó, faltam 2 minutos. Não é legal começar, né? Não. Vocês acham? É a teoria da alucinação que vai começar. Só um pouquinho. Vamos deixar para a semana que Deixa pra vem? semana que vem, é melhor. Tá tudo certo? Nenhuma dúvida? Eu acho que hoje foi bem claro, né? Tá tudo bem claro, né? Graças a Deus, né? Então, Magda, você termina, por favor? Termino, Edninha. Agradecemos por todos esses ensinamentos que recebemos hoje, por toda essa troca que tivemos. Agradecemos a toda a espiritualidade, principalmente ao nosso Pai, que nos deu toda essa oportunidade. E assim, vamos doar o nosso melhor sentimento. Vamos doar amor, paz, luz para todo o universo, para todas as moradas da casa do Pai, para o nosso planeta. Pedimos ao Mestre que abrace o nosso planeta, trazendo todo o seu amor, toda a sua luz. Pedimos por toda a humanidade, todos os povos. Vibremos por toda a humanidade sofredora, por todos que choram, por todos que estão em desespero. Vibremos amor, esperança. Vibremos pelos jovens, idosos, crianças desamparadas, por esses que estão em situação de ruas, perdidos, sozinhos. Vibremos para que eles possam sentir coração aquecido com a presença de nosso Senhor. Vibremos pelos asilos, orfanatos, presídios. Vibremos por todos os nossos amigos, encarnados, desencarnados, por toda a nossa família, encarnada, desencarnada. Vibremos por todos os lares, mas vibremos pelo nosso lar, que Jesus adentre a nossa casa e ilumine ela com sua luz de amor, de paz, de alegria, de harmonia. E pedimos licença para vibrar por nós mesmos, sempre como eternos aprendizes que somos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, Pai. Muito obrigada, crianças. Até a próxima. Se Valeu, até. houve algum Tchau. equívoco, Obrigada, foi muito bom.